Dá um oi pra galera. Fala aí no microfone. Fala. Fala, vai Corinthians. Fala. Vamos lá, mascotezinho. Galera, não tô muito bem de saúde hoje, mas tô me esforçando aqui hoje pra fazer esse vídeo. Tô um pouco ofegante, não tô muito bem, mas vamos lá. Dorival Júnior, galera. Foi anunciado no Corinthians, tá? Saiu a notícia. Agora oficial, depois de bastante tempo, né? Depois de uma novela longa, porque começou naquela, né? Jantar, depois teve uma reunião pro almoço, depois teve uma reunião para ver se ia ter um café da tarde, depois teve uma outra reunião pro jantar da noite, e aí teve uma outra reunião para ver se ia ter outra reunião para poder ter o café da manhã. Porque foi assim no Corinthians, tá? Reuniões e reuniões, mas pelo menos o Corinthians conseguiu fechar a contratação do Dorival Júnior. Quem deu a notícia primeiro foi a Joana de Assis, uma repórter aí, jornalista da Globo, disse que o Dorival disse sim ao Corinthians, tá? Foi ela que soltou essa informação. E aí depois as páginas complementaram a notícia dela e aí saiu oficialmente. Vai ter, obviamente, o anúncio do Corinthians, que não saiu, mas já tá todo mundo falando, todos os jornalistas aqui, ó. Corinthians, seja bem-vindo, professor, boa sorte e faça um ótimo trabalho no Corinthians, tá? Quem soltou a informação também foi o Pedro Ramiro, tá? A goleada e a informação soltou aqui que o Pedro Ramiro noticiou que o Dorival Júnior aceitou a proposta, o treinador fechou o contrato com o clube no Parque São Jorge, tá? E assim, galera, vamos lá. O Dorival Júnior vai ter o contrato até o final da reunião, até o final do mandato do Augusto Melo, tá? No caso, até o final aí de 2026. Os valores de salário giram em torno de 1.800.000 reais. Dorival Júnior vai ser bem pago para trabalhar muito bem no Corinthians. Vai ser muito bem pago. Se a gente for olhar aqui o Ramon Dias no Corinthians recebia 1,5 milhão, tá? Então, Dorival Júnior vai receber um pouquinho mais. Eu acho que assim, o mercado de treinadores hoje no Brasil tá bem carinho, né? Os valores subiram bastante também, tá? Os técnicos geralmente pedem muito dinheiro, tá? Mas, pelo que o Dorival conquistou nesses últimos anos, por onde que ele passou, cara, é um valor bem pago. Eu acho, assim, um valor justo, tá? Pelo que ele entregou já, né, a nível futebol, né? Veio de seleção brasileira, tá? Super, obviamente, valorizado. Ramon Dias com 1,5 milhão, cara, nem tava com aquela bola toda. Dorival Júnior é campeão, veio de seleção, enfim. Na minha opinião, tá? Não sei vocês. Mas é um salário muito bem pago. Muito bem pago. Vamos rever os números do Dorival Júnior aí nas 2 temporadas pelo futebol brasileiro. 115 jogos, 62 vitórias, 25 empates, 28 derrotas, 61,2% de aproveitamento, 174 gols, tá? Que foi feito durante as suas passagens aí por alguns clubes, 94 gols sofridos, né? E 15/16 em mata-matas, ou seja, 94% dos mata-matas aí vencidos, e 3 títulos, tá? Esse é o novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior, tá? Bastante interessante. O Ronaldo Júnior colocou aqui, ó, Fabinho Soldado nesse exato momento explicando cada detalhe do contrato para o Dorival. Jantar da tarde, café da manhã, almoço e já chá da tarde. Cara, de verdade. Foi uma novela longa, eu nunca vi isso. Cada jornalista falando uma coisa. Inclusive o Capelanes falou que tinha um técnico italiano que o Corinthians tinha feito já contato. Enfim, lorota, né? Lorota. Mas enfim, cada um falou alguma coisa, mas o técnico foi anunciado. Isso que importa. Agora o Dorival Júnior provavelmente vai assumir o Corinthians, acho que no domingo já, né? Contra o Flamengo. O Corinthians vai ter alguns treinos aí, mas eu acho que ele já assume o timão contra o Flamengo. Ele vai ter tempo para trabalhar. Vamos ver aí como é que o Dorival Júnior vai trabalhar dentro do Corinthians. A gente vai analisar tudo, mas ele tem um bom elenco nas mãos. Ele já disse isso, que o elenco do Corinthians tá no top 5, né? De elencos melhores do Brasil, tá? Eu acho que faltam algumas peças, porque o Dorival gosta muito de jogar com atacantes de lado. Então, provavelmente o Corinthians vai no mercado, na próxima janela, buscar algumas peças pro Dorival, tá? Com certeza. Porque ele gosta de jogadores de velocidade. Mas o Corinthians hoje tem um bom elenco, tá? Tem um bom elenco, então a boa opção pro Corinthians, eu gostei, eu não sei você, mas vamos continuar aqui a repercussão do Timão, porque não foi só isso que surgiu hoje. O Corinthians fez um anúncio em um vídeo inicial da nova camisa, tá? O Corinthians posta a provocação com imagem do troféu do Mundial saindo de um fax. O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim, disse, tá na publicação e teve o vídeo. Vamos ver o vídeo e vou mostrar pra vocês, não liguem.
Bom, galera, o Corinthians vai estrear, tá? A nova camisa. No domingo agora contra o Flamengo, tá? A camisa nova do Corinthians para essa temporada de 2025. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser na prática com os patrocínios. Tem uma galera que não gostou, tem outros que gostaram. Inicialmente eu tinha gostado, depois fiquei na dúvida, enfim, mas vamos ver. Em comemoração ao Mundial de 2000, o primeiro Mundial realizado pela FIFA, em que o Corinthians foi o primeiro campeão mundial pela FIFA, né? A partir do ano de 2000. Corinthians, campeão mundial da FIFA em 2000. Consequência, teve também em 2012, enfim. Mas beleza. Galera, zoando o Palmeiras, né? Vamos lá, porque assim, o Hugo Souza, teve uma leitura labial aqui do Hugo Souza no jogo de ontem, na expulsão do Félix Torres. Já vamos comentar sobre o Félix aqui para poder finalizar esse vídeo. Comentar um pouquinho do jogo de ontem. Vamos ver o que o Hugo disse sobre a expulsão do Félix Torres. É o Veloso, tá? Que costuma fazer bastante esse tipo de vídeo dublando aí o que os jogadores estão falando dentro de campo. E ele trouxe o que o Hugo falou aqui na hora da expulsão. Vamos ver o que ele disse aí. Aí complica com coisa fácil, filho. Vai tomar. Não é possível, mano. Cara, somos nós que deixa complicado, mano. Aproveita e segue o Veloso com 2 L's, porque aqui... Bom, o Hugo disse que somos nós que deixamos o jogo complicado. Eu vou falar mais. Eu acho que não é nós, Hugo. Mas eu acho que o Félix Torres deixou o jogo complicado. Galera, o Félix Torres não é jogador pro Corinthians. Vocês lembram do Raul Gustavo? Pois é. Cara, ele tá na mesma prateleira do Raul Gustavo. O Félix Torres, apesar de já ter não ser mais um jovenzinho que tá surgindo agora, cara, as atitudes do Félix parecem de um jovem que subiu da base e, cara, ele tá fazendo cagada à torta e à direita na zaga do Corinthians. Cara, o Félix Torres tem jogo que passa uma segurança, tem jogo que não. O cara apanha da bola. Eu sou um crítico do Félix Torres, porque ele faz algumas coisas que, cara, são surpreendentes na minha opinião, tá? E o carrinho que ele deu ontem foi completamente infantil. O Félix Torres não pode ser zagueiro do Corinthians. O Corinthians precisa ir no mercado buscar algumas opções. E o Félix Torres tem que ser banco, porque, cara, pra fazer o que ele faz, é melhor você deixar um Kaká, é melhor você deixar um André Ramalho, sei lá, deixar o Tchoca. Pra fazer aquilo que o Félix Torres vem fazendo no Corinthians, é melhor deixar outras opções, tá? O Orlando, né, que foi o técnico interino do Corinthians, né, que escalou o Félix Torres. Cara, é melhor deixar uma outra opção como zagueiro, porque não dá. E o Memphis aqui, ó, que reprovou, né, a atuação do Corinthians e projetando já a partida contra o Flamengo. Olha o que ele disse. Muito importante que mostramos a caráter e lutamos juntos. A atuação, com todo respeito, não foi tão boa porque eles tiveram um homem a mais quase o jogo inteiro e não criaram chances. Mas hoje nós lutamos pelos pontos e conseguimos os pontos. Mas é claro que você quer jogar uma partida melhor com 11 jogadores. Admitiu o Memphis à ESPN. Você está tentando recuperar, então você não tem muito tempo, mas tem que fazer isso. É um jogo importante, não vai ser fácil, então nós temos que recuperar. Temos que descansar e nos preparar para domingo, concluiu o Memphis. E assim, o Orlando poderia ter tirado o Memphis, né? O Memphis estava claramente ontem no segundo tempo pendurado dentro de campo. E ele poderia ter tirado o Memphis. Mas coletivamente, bem, o Corinthians jogou bem, tirando o Félix Torres, que pra mim é o pior da partida pela expulsão. Mas se eu for destacar alguns caras aqui, Mateuzinho, monstro sagrado, monstruoso Mateuzinho. Memphis jogando muito bem, que deu assistência, tá, pro gol do Romero. O Romero voando. Romero cala a boca de muitos críticos, tá? E também o Hugo Souza, 4, né? Eu vou colocar mais um, colocar o Ranieri também, que foi muito bem no jogo de ontem, tá? Coletivamente, o Corinthians novamente funcionou. Precisava do resultado, ganhamos e estamos vivos na Sul-Americana, podendo se classificar, tá? O Corinthians dependendo dele aí pra se classificar a próxima fase da Sul-Americana. Galera, eu vou ficando por aqui, a gente vai voltar com mais repercussão do Corinthians, deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma descansadinha um pouco agora porque tá tenso, não tô muito bem aqui, a gente volta na próxima, tá bom? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!